Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ900. Vamos falar nessa aula sobre containers, pessoal. Detalhe super importante. Isso daqui é um curso de AZ900, então a gente não vai se aprofundar aqui na literatura, que daqui a pouco alguém vai falar, você esqueceu de falar que o container vem lá do conceito de C-groups do Linux com namespaces, que são tecnologias lá do kernel do Linux, que existe antes do Docker. Calma aí, Gendorf, a gente sabe, mas a ideia aqui é trazer uma ideia mais básica, porque isso aqui é um curso de AZ900, Então, nós não vamos entrar no bit, na literatura, porque não há necessidade para este curso, tá? Para essa certificação do AZ900. Em outro momento, vamos nos aprofundar, podemos entrar aqui nos detalhes, e entender um pouco mais a fundo sobre container, a relação dele com Docker e tudo mais. Perfeito? Então, após isso, vamos lá começar. É importante falar isso porque sempre tem um ou outro que fala que você esqueceu de falar isso, mas é um curso de AZ900. Perfeito, pessoal? Vamos lá iniciar. Eu gostaria de iniciar aqui com vocês com esse desenho e falar sobre containers. Diego, o que é um container? De uma forma bem resumida, deixa eu dar um golinho no meu café. De uma forma bem resumida, pessoal, é uma forma leve de você empacotar aplicações e todas as suas dependências, de uma forma isolada do sistema operacional. Tá? Então, vamos aqui para o desenho rapidinho para a gente entender um pouco mais desse conceito. Nós tínhamos aí, no nosso ambiente legado já, por assim dizer, nós temos aqui uma estrutura de virtualização com VMs. Então, você tinha ali o physical server, você tem aqui o servidor físico, a máquina física, um servidor, um host, que a gente fala ali, uma máquina, um servidor com bastante memória e armazenamento, para você poder criar suas máquinas virtuais. Em cima dele nós temos ali o hypervisor. O hypervisor que pode ser qualquer um de mercado, tem aí os mais famosos, como VMware e Hyper-V, Promox, Nutanix, tem várias coisas interessantes hoje no mercado. Então, acima da camada ali do sistema do servidor, você tem o servidor físico, em cima dele você instala ali um hypervisor, como por exemplo o VMware Hyper-V, e em cima desse hypervisor aqui, você começa a criar o sistema operacional, correto? Então, esse em cima do sistema operacional, porque aqui você cria uma VM, eu quero uma VM, essa VM aqui vai ter 4 GB, você alocou 4 GB para essa VM. Esta outra VM do lado, essa VM aqui vai ter 8 GB, porque ela precisa de um pouco mais de memória. Esta outra VM aqui do lado vai ter 16 GB, e aí você sai criando VMs, ou seja, você está ali virtualizando uma máquina, um servidor, um sistema operacional mesmo, entende? E aí acima deles ali você vai ter as bibliotecas, as dependências, para poder rodar o aplicativo que está aqui em cima. Aqui embaixo eu vou precisar colocar uma dependência, um framework, que seja alguma coisa para a minha aplicação rodar. Então, com isso, e daí? O que tem a ver isso que eu estou explicando com o containers? Antes de ir para eles, o que acontece aqui? Você concorda comigo que assim que você cria uma máquina virtual dentro de um hypervisor, como o Hyper-V, VMware, você já seta, você já configura para ele ali, por exemplo, no que eu acabei de falar aqui, você colocou ali 10 GB de memória RAM para aquela VM. Por mais que aquela VM ela não vá consumir, que aquele sistema operacional virtualizado não vá consumir esses 10 GB, mas você já alocou isso para ela. Então você acaba ali não tendo um aproveitamento muito bom da memória. O que eu estou querendo dizer com isso? Que este conceito que eu acabei de explicar vai acontecer nesse ambiente aqui de virtualização de máquinas. Os recursos não vão ser muito bem aproveitados. Sempre vai ter alguma coisa que vai ficar solta ali. Poxa, a VM tem 10 GB de memória RAM, mas geralmente essa VM, do exemplo que eu dei, vai trabalhar e vai usar diariamente 6 GB de RAM. Os demais ali é um espaço que você tem que dar para a VM poder respirar. O que eu estou querendo dizer com o que eu estou explicando aqui? Que nesse conceito aqui, que neste ambiente de virtualização, os recursos não são muito bem aproveitados, Sem falar que, de fato, as máquinas virtuais elas vão ter aí um uso maior da memória,
tanto de memória quanto de espaço, né, do HD ali, do storage, onde essas máquinas virtuais vão ser criadas. Então, uma máquina virtual, né, uma imagem de uma máquina virtual, ela é muito pesada, correto? Então, dentro desse ambiente aqui, nós temos, né, esse cenário onde você vai ter aí um tempo maior também de um gerenciamento maior, porque você vai precisar gerenciar essas VMs, esses sistemas operacionais que você vai criar ali dentro, seja Linux, seja Windows. Você vai ter que atualizar patch de segurança, você vai ter que olhar para a camada de segurança dessa VM. É um sistema operacional, vai ter uma GUI ali, né, vai ter uma imagem, uma imagem do sistema operacional que você está vendo ali, né, que aumenta a superfície de ataque. Então você vai ter um gerenciamento maior, um trabalho a mais perante todo esse cenário que eu acabei de explicar. Já nos containers, como eu acabei de falar aqui, que é uma forma leve de você empacotar as aplicações e suas dependências, né, e isolar ela. Então, indo para o outro lado, nós temos aqui, no cenário atual, você tem aqui o servidor físico, né? Vamos deixar assim, o servidor físico igual o ambiente aqui ao lado. Em cima desse sistema, desse servidor físico, né, uma máquina física pesada, você vai ter aqui o sistema operacional, né? Você vai ter aqui o sistema operacional ali do host, que seja Windows ou Linux, mas geralmente Linux, né, quando a gente vai trabalhar com microserviços. Acima desse sistema operacional, você vai ter aqui o Docker Engine, né? Você vai ter aqui o Docker instalado. Então, neste cenário aqui, você já não tem mais o hypervisor, né, que seja um Hyper-V ou um VMware, você vai ter o Docker. E em cima desse Docker, você vai ter ali as tuas ferramentas, você vai ter os containers rodando. Então, assim, o Docker, né, pessoal, claro que o container, não quero entrar aqui profundo, mas é bom de deixar aqui claro, porque só para a gente não confundir, o container, ele existe antes do Docker, né? O conceito de container vem lá como eu falei até aqui no início, né? Vem lá do conceito de cgroup, namespace, do Linux, né? São tecnologias lá do kernel do Linux. Isso existe muito antes do Docker. Então Diego, você está dizendo que eu posso criar um container sem o Docker? Sim, você pode criar um container sem o Docker. Então por que eu preciso do Docker? Porque o Docker, ele facilita a criação e a gestão do container. Porque você criar o container na mão e ficar gerenciando isso em um ambiente grande de microserviços é muito complexo e difícil, não faz sentido. Então o Docker, ele vem para facilitar essa criação dos containers, essa gestão, entende? Então, foi a ferramenta até que popularizou, né, o conceito aí de containers modernos, por assim dizer, entende? Então, ele tá aí, o Docker, né, você vai usar ele aí para criar, rodar um container, enfim, e entre outros, tá? Não quero me aprofundar aqui, eu tô me segurando para não entrar fundo aqui e não deixar complexo, tá? Pessoal, eu tô indo aqui muito mais além do que a Z900 pede, tá bom? Então não te preocupa se você falar, poxa, mas eu não tô entendendo a fundo porque eu tô indo muito além da Z900, tá? Então eu tô tentando me segurar aqui para não ir além demais e também não ser muito superficial, perfeito? Então, voltando para o exemplo, é isso. Então, neste ambiente aqui, você vai ter, então, o Docker, como eu acabei de falar, esse carinha aqui que vai, por assim dizer, né, gerenciar, criar os containers ali, né? Esse Docker fazendo nos ajudando com os containers, e em cima deles aqui você vai ter o container, que é uma aplicação, para o sistema operacional, ele enxerga esse container como um processo, entende? Ele não vê ali como um sistema operacional, ele enxerga os containers como literalmente um processo para ele. Então, esse container aqui é uma caixinha isolada. Dentro desse containerzinho aqui, você vai ter apenas aquilo que é necessário para que a aplicação rode. Então, ele é bem pequeno mesmo, ele consome muito, muito pouca memória mesmo comparado à máquina virtual. E ali você vai ter aqui as bins, né, a biblioteca, as dependências, né, para que a tua aplicação funcione. Então ele é muito pequeno. E a vantagem disso são várias, mas principalmente para este momento aqui, é que diferente de uma máquina virtual, este container, a manutenção é muito mais simples. E o principal aqui é que este container aqui,
como ele tem apenas aquilo necessário para que a aplicação rode, é muito interessante para ambientes de produção, onde você vai ter que pegar essa imagem desse container, ou esse container em si, e trabalhar em conjunto e fazer esse container rodar em ambientes diferentes, porque ele já tem tudo que ele precisa para poder funcionar. Então não tem aquela história, na minha máquina funciona, na máquina do outro não funciona, no servidor funciona, no outro servidor não funciona, porque é exatamente este problema que também o container vem para solucionar. Então, não tem mais essa que funciona aqui e ali não, porque dentro do container já tem tudo que precisa de dependência para que a aplicação rode. Então, este ambiente aqui, né, novo de containers, você vai ter um uso. O uso dos recursos, eles vão ser muito mais otimizados, vão ser muito mais proveitoso. Entende? Porque se o container tem containers, por exemplo, né, uma máquina virtual, no mínimo aí uma máquina virtual digna para rodar em produção, tu vai colocar aí no mínimo, assim, eu tô falando bem mínimo mesmo, uns 4 GB de RAM. Né? E o container, como ele, para o sistema operacional ali, é como se fosse um processo, tem containers aí que roda com MB, nem gigabytes para poder rodar, entende? Então é muito mais eficiente. E por exemplo, né, a gente pode trazer outras coisas aqui para fechar, mas também, se você uma máquina virtual, você precisa instalar um patch de segurança, você precisa reiniciar essa máquina, se você precisa também escalar, você precisa criar outras VMs, escalar leva um tempo muito maior. Dentro do container, não. Você fazer essa escalabilidade, esse aumento dos containers, né, essa diminuição é muito mais fácil, mais simples para ambientes de microserviços, entende? Então, o container, pessoal, não quero me aprofundar aqui, era só uma pincelada para introduzir nas tecnologias da Microsoft, né? Mas eu tô me segurando aqui, né, para não entrar a fundo, porque é muito legal, né? Eu vou trazer no futuro aí, quando tiver mais tempo, né, Docker, containers mais a fundo aqui para a gente estudar. Kubernetes, etc. Tá bom? Então, esse ambiente do container aqui, né, hoje, pessoal, você aí que trabalha com infraestrutura voltado mais para aplicações, né, DevOps, CRE, é obrigatório dominar container, Docker, Kubernetes para o nosso dia hoje, tá bom? Então, encerrando aqui essa parte, que eu tô me segurando, eu gosto bastante dessas tecnologias. Então, assim, só para fechar aqui, o Docker, Container e tudo mais que eu acabei de falar, a principal vantagem, pessoal, dessa questão aqui, né, do container que eu acabei de falar, é a portabilidade, a rapidez. Né? Você pode criar ali uma imagem, né, e manipular isso muito mais fácil, rodar em vários ambientes. E sobre o Docker, a principal vantagem também é a padronização, né, a simplicidade na criação dos containers, né, que o Docker ele vem para facilitar muito aí a nossa vida hoje em dia. Então, passando, para não estender muito essa aula, eu deixei aqui um slide, pessoal, só com alguns resumos. Então, nós temos aqui máquinas virtuais, né, a virtualização tradicional com o sistema operacional por completo, por VM, então ocupa mais memória, né, mais gigabyte, tanto de memória quanto de armazenamento de fato ali no storage, né? Uma imagem, só uma ISO do Windows, eu acho que deve ter aí uns 7, 8 GB hoje, né? Então, assim, inicialização mais lenta, né? Você precisa, aquela demora, porque ele simula ali, né? A máquina virtual está simulando ali uma máquina física, né? Você tem ali o isolamento completo do sistema, né? O sistema operacional, literalmente. E ele é melhor para cargas de trabalho monolíticas, aplicações legadas, né? Temos aplicações que nós não conseguimos containerizar. Existe essa palavra, né? Mas modernizar, colocar em containers. Então, a máquina virtual ainda existe, ela é muito utilizada e, por enquanto, vai ser utilizada por um bom tempo ainda, tá? Mas daqui para frente, o que já nasce hoje de aplicações, já nasce em microserviços, já nasce em container, tá? Então, esse é o presente e o futuro. Então, atente-se para o mercado aí no futuro. É obrigatório aí o container, Docker, Kubernetes, como eu acabei de falar, para o nosso futuro na tecnologia, profissionais que queremos trabalhar ali mais próximo da aplicação na cultura DevOps, é obrigatório essas tecnologias. Então o container, né, pessoal, ele virtualiza apenas o aplicativo. Olha que interessante. Ele virtualiza apenas o aplicativo e suas dependências, compartilhando o kernel do host. Né? Ele é mais leve e eficiente, né? Trabalha ali na casa do MB, do que gigabyte. Então, a inicialização é muito mais rápida, pessoal, em segundos, literalmente, e ideal para microserviços. Então, tem a portabilidade entre ambientes, que eu acabei de falar. Isso aqui também é uma chave muito importante, você ter essa portabilidade, né? E aquilo que, aqui funciona, na outra máquina não funciona, servidor tal funciona, no outro servidor não funciona. Isso não acontece, porque dentro dessa caixinha chamada container já tem
tudo que aquela aplicação precisa para funcionar. Então não tem essa, funciona aqui e não funciona ali. Entende? E aí eu coloquei como exemplo aqui o Azure Container Instances, que executa containers sobre demanda sem gerenciar servidores, né? Apesar de você falar para ele o tamanho da máquina que você quer. A gente vai chegar lá. Pagamento por segundo, sem necessidade de orquestração e implantação rápida. Vamos chegar lá, tá? Então nós temos aqui algumas tecnologias de containers do Azure. Eu consigo mudar minha câmera aqui? Consigo, para não ficar na frente, né? Então temos serviços de containers do Azure, pessoal. Bora lá. Meu cafezinho. Perfeito. Temos então o instâncias de container. Aqui tá traduzido, tá? Então, só para você se familiarizar, né? Tem locais que eu coloquei em inglês e em outros em português, só para você não se assustar se por acaso você for fazer a prova em português. Então nós temos aí o Azure Content Instances, que é instâncias de container. É um serviço gerenciado que fornece a plataforma necessária para executar containers sem que você precise gerenciar infraestrutura como VMs ou cluster. Apesar de você não precisar gerenciar, mas quando você for criar, você vai ter que selecionar lá o tamanho da máquina e tudo mais. Ou seja, o Azure, o inglês e português às vezes buga aqui, o Azure Content Instance, ele é um serviço PaaS, como eu coloquei ali, ele é muito mais voltado para testes, muito mais para testes, né? Você passa ali para o desenvolvedor fazer um teste de container para ver se a aplicação sobe, deu certo, porque o instance container, ele é um pouco limitado. Por quê, pessoal? O Instance Container, ele não tem uma redundância, uma alta disponibilidade, porque quando você vai escolher ali o Instance Container, você tem que solicitar a criação de você escolhe a máquina, o tamanho dela, mas é só aquela máquina que você tem. Se por acaso essa máquina ela cai, você perde, né, o teu serviço. Então, por isso que não é muito, hoje em dia, usado muito aí no ambiente de produção, tá? O Container Instances aí é mais para testes, né? Para você começar a testar a tua aplicação e coisa do tipo. Você quer subir um container para rodar um script, né? De processamento de dados, alguma coisa mais simples assim, ele funciona. Mas ele é rápido e simples. Tá? Então não vai servir para todo ambiente. Se você trabalha num ambiente pesado, gigantesco, microserviços, precisa ter acesso aos nodes, né? Então o Container Instance não serve. Ele é bem voltado aí mesmo para ambiente de testes, né? E introdutório, para você começar a trabalhar a tua aplicação e ver como que ela está se comportando, tá bom? Então no Container Instance a gente vai ver os próximos slides mais alguns detalhes dele, tá? Aplicativos de container, ele é um serviço que abstrai grande parte da complexidade da orquestração. E a infraestrutura também, tá? Permitindo focar no desenvolvimento e na implantação de aplicativos em containers. Ele é um serverless, esse carinha aqui, então ele já é um pouco mais interessante. Por quê? Olha o que eu acabei de falar e lembre das nossas aulas passadas, eu falei, olha, ele é um serverless, ou seja, você já liga com o quê? Exatamente. Você que viu a aula, você já vai saber, ou seja, ele tem uma alta disponibilidade. Essa parte de garantir que o serviço fique no ar em serviços do tipo serverless é do provedor de nuvem, né, o Azure. Então, como ele é serverless, essa escalabilidade, né, e essa alta disponibilidade já existe por natureza em serviços serverless. Tem a aula aqui de serverless. Eu estou gravando aqui essa aula, eu não sei se está antes dessa ou depois, tá? Mas já tem aqui a aula de serverless. Se você não viu ainda, você vai ver, tá bom? O Azure Kubernetes Service já é aí o serviço de orquestração de Kubernetes, né? Mas você ainda gerencia a parte da infraestrutura subjacente, como os nós do cluster, diferente de um serviço puramente PaaS, que abstrai totalmente a infraestrutura. Como assim, Diego? Que complexidade é essa? Pessoal, o serviço de Kubernetes, né, ele é um serviço independente. Tá? Então, existe esse serviço do Kubernetes gerenciado tanto no Azure, quanto na AWS, quanto na Google. O Kubernetes não é da Microsoft, não é dessas empresas, ele é independente. Se não me falha a memória, foi desenvolvido pela Google, mas depois foi doado para outra organização, que eu não lembro agora, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Foi criado pela Google e depois foi doado para outra empresa. Então, assim, o serviço de Kubernetes, ele orquestra os containers. O Kubernetes por si só, ele não cria containers. Ele orquestra, ele gerencia os containers. Então, em
Não quero me aprofundar para complicar, então em um ambiente aí de microserviços, o Kubernetes ele vai gerenciar os containers, que será criado lá com runtime, por exemplo, do Docker, né, ou Containerd. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele é voltado para um ambiente mais pesado, onde você precisa ter acesso à infraestrutura e um ambiente aí mais que você precisa de mais personalização e controle, tá? Acima dele, só o Kubernetes Bare Metal mesmo, onde você não tem um serviço gerenciado, você vai precisar, você vai ter aí acesso ao control plane, você vai ter que configurar, gerenciar tudo. Aqui no Azure, o control plane é gerenciado pela Microsoft e os nodes, você ainda tem um certo acesso para poder gerenciar algumas coisas. Continuando, vamos fazer o seguinte. Então nós temos aqui o Azure Container Instances. Tipo de serviço, PaaS, você pode aí, né, é um poder computacional, né, infraestrutura gerenciada pela Microsoft. Você define a CPU, a memória para cada container. O uso principal dele, testes rápidos, workloads simples, execução de containers isolados. Tá vendo, pessoal? Então, você define ali o CPU, a memória, você define uma máquina. A gente vai ter uns testes mais para frente, você vai entender. Você define uma máquina ali para rodar esse serviço, mas se essa máquina cair, você não tem outra redundância, você não tem o que fazer, seu serviço fica fora. Olha que não é tão interessante assim para a produção. Vantagens. Não precisa gerenciar infraestrutura. Aqui na nuvem, né, todos eles, essa é a vantagem. No início aqui da aula, lembra que eu falei, olha pessoal, tem a parte física, que é a máquina física, em cima tem o sistema operacional ou o hypervisor, né? Então, essa parte física, né, do exemplo que eu dei, aqui na nuvem nunca existirá, né? Aquele exemplo ali é de um modo mais genérico que eu estava explicando em ambientes bare metal. Ou seja, então voltando aqui, vantagens, não precisa gerenciar infraestrutura, né? Na nuvem você nunca vai precisar, lembra do modelo de responsabilidade que nós vimos, né? Na nuvem a parte física sempre é do provedor de cloud. Rápido para subir containers, então ele é muito rápido e paga pelo que você usa. Então, desvantagem, não é ideal para workloads complexo ou para grande escala, foi o que eu acabei de falar, porque você vai ter só uma máquina ali, se ela cair, você fica sem o teu serviço. Seguindo, nós temos aí o Azure Container Apps. O tipo de serviço ele é Serverless PaaS, é plataforma aí totalmente gerenciada. Qual que é o poder computacional? Ele é abstraído, baseado em eventos e carga. Olha o que está aqui em cima, pessoal. Falei rápido, mas olha o detalhe. Tipo de serviço, Serverless PaaS. Lembra da nossa aula de Serverless? Nem todo PaaS é Serverless, nem todo Serverless é PaaS, mas você pode ter sim um serviço que é Serverless e PaaS. Lembra da aula? Então você que lembra da aula já está por dentro. Então, só de a gente ter esse Serverless aqui, ou seja, o Azure Container Apps, né, essa alta disponibilidade essa parte de você escalar o serviço, manter ele rodando, é por parte do provedor. Entende? Então, antes no Container Instance, lembra que a gente falou que tem você cria, você seleciona, você não gerencia, mas você escolhe o poder, a CPU, a memória, você escolhe e cria-se uma máquina. No Azure Container Apps, como ele é serverless, você não é independente. A parte por trás do sistema operacional, não importa se é Linux, se é Windows, você não seleciona, você não cria, né? Você simplesmente vai entrar ali no Azure Container Apps e vai começar a consumir ele, e por trás, a parte da infraestrutura, o poder computacional, ele é mantido pela Microsoft. A parte da alta disponibilidade, de manter esse serviço sempre rodando, e é sempre da Microsoft, é sempre do provedor de cloud no serverless. A gente já falou aqui. Então, o poder computacional é abstraído, baseado em eventos e carga. Ele é serverless? Sim, escala automática e paga pelo uso real. O uso principal, microserviços, API, eventos, sob demanda, apps modernos e etc. Quais são as vantagens? Você não precisa lidar com Kubernetes, então, diferente do AKS, que é o Azure Kubernetes Service, que a gente vai ver em sequência, lá você tem um acesso mais a low level, você vai ter acesso nos nodes, você vai ter a parte de rede, ela é mais personalizável, ou seja, no AKS ele é mais personalizável, né, para você que tem, para você que precisa ter um acesso ao Kubernetes, um acesso ao node para poder personalizar coisas e gerenciar, mais personalizável que o AKS, que o Kubernetes gerenciável, só o Bare Metal mesmo.
escalabilidade automática, né, com essa tecnologia Keda aqui, que é uma tecnologia de escalabilidade com base em eventos. Eu não posso me aprofundar porque não é assunto dessa prova, mas é isso. Então ele tem essa tecnologia aqui de escalabilidade automática. Então, simples para desenvolvedores focados no código. Qual que é a desvantagem? Menos controle sobre a infraestrutura, que já no AKS você tem um acesso a mais profundo na infraestrutura. Não é ideal para aplicações que precisam de configurações Kubernetes avançadas, entende? Então, o Azure Container Apps, você pode trabalhar com ele, ele já é um pouco melhor, de uma certa forma, que o Container Instance, porque ele é serverless, ele já tem uma alta disponibilidade diferente do Instance. Você vai ter um pouquinho mais de personalização, né, do que o Container Instances, mas ele ainda é limitado para um ambiente pesado, um ambiente parrudo de produção, que você precisa trabalhar gerenciando containers, perfeito? Seguindo, então, nós vamos ter aqui uma comparação que eu coloquei pra gente. Então, nós temos aqui um quadrinho interessante, pessoal, que resume aqui e faz uma comparação, principalmente entre o Azure Container Instance e o Azure Container Apps, que são os dois que confundem um pouco mais, porque o AKS, que nós vamos ver em seguida, ele já é o diferentão, mas esses dois pode confundir. Então, passando de forma rápida, tipo de serviço, nós temos aqui o Azure Container Instance, ele é PaaS, e o Azure Container Apps, ele é serverless e PaaS. Então a escalabilidade aqui do Container Instance é manual, você define o CPU e memória. Já no Azure Container Apps é automática, baseada em eventos, né, com o Keda aqui, que é uma tecnologia de auto-scale aí baseada em eventos. Então gerenciamento. Cada container é isolado, né, sem a coordenação automática entre vários containers. Então, isso aqui tá bem interessante, tá vendo, pessoal? Que cada container é 100% isolado. Você não consegue, né, fazer um gerenciamento e você não consegue, voltando aqui, você não consegue fazer essa orquestração dentro do Container Instance. Você está vendo? Diferente do AKS, né, do Kubernetes ali, que a gente vai... Ele existe exatamente para isso, para poder orquestrar os containers. Aqui no Azure Container Instance, não, ele é simples. Você vai subir ali, vai rodar o container, mas é difícil você orquestrar, entende? Então, voltando aqui, já no Azure Container Apps, cria aplicações compostas de múltiplos containers que escalam juntos ou separadamente. Tá vendo que aqui você já tem aí essa escala, né, embutida aqui no Azure Container Apps. Então, ideal para o Container Instance, testes rápidos, workloads isolados, tarefas simples. O Container Apps, microserviços, APIs, aplicações modernas e escaláveis. Orquestração. Não, você lança containers individuais, tá vendo? Que é a desvantagem aqui do Container Instance, e a gente sabe, né, que a vantagem de você ter containers, né, e trabalhar com microserviços é você ter essa orquestração, né, por parte do Kubernetes. Lembre-se, o Kubernetes existe de uma forma, para esse momento aqui, para não confundir muito, né, o Kubernetes ele vai orquestrar esses containers. Então, a vantagem de você trabalhar com containers e ter uma ferramenta como o Kubernetes é você gerenciar, orquestrar esses containers e poder ter aí um poder gigantesco. E já que no Container Instance você não tem essa orquestração. Olha que ruim. Então, né, já muda aqui o cenário. Já o Azure, o Container Apps, sim, o Azure gerencia a orquestração básica para você, mas é básica, sem precisar de Kubernetes diretamente. Então aqui você tem aí uma orquestração, né, um pouco mais simples, mas tem. Por isso que esse Container Apps, essa plataforma aqui, esse serverless que trabalha com containers, não vai ser para todo ambiente. Tá? Ambientes complexos requer aí o Kubernetes. Custo. Então o Azure Container Instance paga pelo uso dos recursos alocados. Lembra que ele é um PaaS, mas não é serverless, e aí você alocou o recurso, você vai pagar pela CPU e pela memória. Já no serverless, você paga pelo uso real, CPU e memória. A gente falou bastante sobre serverless aqui já, né, nas aulas passadas, então você aí tá super ligado. Então ele tem aí a escalabilidade automática. Se é serverless, tem escalabilidade automática. Complexidade, né? O Azure Container Instance ele é muito simples, né? É um container por vez. E já no Apps é um pouco mais elaborada, configura aplicação, escalonamento e revisões. Então, assim, você tem esses dois aqui que são os que mais confundem, por isso que eu deixei aí.
E para fechar, o Azure Kubernetes Services, o AKS, lembrando que o Kubernetes ele não é da Microsoft, né, como eu falei, é o serviço gerenciado do Kubernetes aqui dentro da nuvem da Microsoft, assim como tem no AWS, no Google Cloud. Então ele é um tipo de serviço PaaS. Na literatura aí você vai ver discussões, eu sempre falo aqui, né, mas para esse momento aqui ele é PaaS, para orquestração de containers, porque lá no Container Instances não tem essa orquestração dos containers, são containers isolados. Tá vendo que aí você já consegue perceber as diferenças. Poder computacional, você define e gerencia os nodes, as VMs do cluster. Só para você pegar aqui, pessoal, quando você vai trabalhar com o Azure Kubernetes Services, no ambiente bare metal, você vai ter que gerenciar tudo, o control plane e um monte de coisas do Kubernetes. Ele é complexo. Na nuvem, você não tem acesso você não gerencia ou configura o control plane. A Microsoft mantém o control plane, que é a parte ali onde fica a API, o etcd, o banco de dados e tudo mais. O Azure gerencia, por isso que é o serviço gerenciado, mas os nodes, né, os workers, que eles costumam falar também, você tem ainda ali um acesso para poder personalizar alguma coisa, tá? Então, gerencia nodes, você define e gerencia os nodes, as VMs do cluster. Quando você vai criar os nodes ali, você tem um grupo de um poder computacional que é máquinas, né, que são VMs, para poder rodar os containers e fazer toda a parte lá. Uso principal, aplicativos grandes, né, microserviços, ambientes empresariais que existe escalabilidade e controle. Vantagens, controle total sobre a configuração do cluster. Então você tem aí, né, diferente do Container Instance e do Apps, também você não tem acesso lá. Ele é ideal para workloads complexos, pesado, produção, um microserviço, sei lá, às vezes você tem aí uma aplicação, você tem um e-commerce global, coisa pesada, então você vai trabalhar com microserviços, né, e tudo isso mais, você vai trabalhar aí com o AKS, o Azure Kubernetes Services, que ele vai te ajudar muito. Integração com DevOps, monitoramento, redes, então a parte aqui do serviço também do Azure Kubernetes Services, a parte de redes ela é mais personalizável do que os outros, né? Você consegue personalizar muito mais. Desvantagem, exige conhecimento em Kubernetes. Sim, pessoal, você precisa de mão de obra qualificada. O Kubernetes, ele é complexo, tá? A dona oficial aí das certificações do Kubernetes é a Linux Foundation, né? Então, tem a trilha deles também lá, né, de Kubernetes, que é bem interessante, mas é bem complexo. Gerenciamento de nodes pode ser complexo, tá vendo? Exatamente, gerenciar os nodes ali, ele também é mais complexo. Ou seja, o Azure Kubernetes Services, o AKS, que é muito usado hoje em dia, ele é mais complexo, requer mão de obra qualificada e ele é para ambientes mais parrudos. Perfeito? Encerramos. Antes de fechar aqui, eu preciso falar para você. O que pode aparecer na tua prova? Você tem que pegar aqui gatilhos de tudo que eu acabei de falar, porque para a Z900 eles não vão, obviamente, perguntar para você como que configura, quais que são os detalhes a low level. Não é isso que vai aparecer na tua prova. Na tua prova vai aparecer perguntas do tipo, você precisa... O seu desenvolvedor solicitou, ele quer fazer um teste de container, mas ele precisa apenas de um ambiente de testes simples e fácil para poder testar a aplicação. Ou seja, o Container Instances é muito mais simples para isso, é exatamente para isso, para coisas pequenas, rápidas, simples, que não precisa de uma orquestração, entende? Pode aparecer na tua prova, uma X pergunta, o cliente precisa estar pensando em trabalhar com microserviços, né, e e modernizar sua aplicação para microserviços, trabalhar em containers. A sua aplicação é um e-commerce global, grande, onde precisa de uma carga de trabalho forte, pesada. Tá vendo que o contexto aqui está se desenrolando para quê? Para um AKS, para ambientes maiores, pesados, onde precisa de uma personalização mais a low level, entende? Já o outro que eu acabei, o último, né, que é passar pelos três de novo para você ver, ó, esse aqui que eu queria chegar. Já o aplicativo de container já é por assim dizer, o intermediário, aonde você não tem acesso a todos os recursos, né, ali para poder personalizar, mas você tem ainda um pouco mais de personalização, mas o maior
ponto aqui de detalhe é sobre a alta disponibilidade. Como ele é serverless, você vai ter aí uma disponibilidade, uma redundância maior. Então, deixa eu passar aqui novamente. Então, para fechar, pessoal, se aparecer na tua prova também, o cliente, enfim, dependendo do que está solicitando, precisa trabalhar com containers, mas é uma aplicação intermediária que vai precisar colocar em produção, mas o cliente, você precisa entregar para o cliente algo onde tenha escalabilidade, redundância, mas o ambiente não é tão complexo. A personalização não é tão a fundo, você não precisa personalizar tanto, você não precisa de um ambiente tão complexo, pois é uma aplicação mais simples, digamos assim. Aí você já pensa num apps, né, num container aí na forma de apps, que é a plataforma como serviço. Perfeito? Pessoal, para fechar, fique tranquilo, né? Eu fui aqui até um pouco além demais em muitas falas e em alguns contextos, porque se eu estou indo muito além aqui e você está entendendo, com certeza você vai estar preparado para a sua prova. A Microsoft, ela quer que a gente passe nessa prova aqui para você conceitos. Você não vai ter hands-on, não vai ter laboratório ali na prova. Então fica tranquilo que com o que eu acabei de falar e com as... eu vou colocar aí um quiz, né, daqui a pouco, né, umas perguntas para você responder e treinar, você vai estar 100% preparado. Não fique preocupado, porque container, Kubernetes, isso aqui é um pouco mais complicado. Você precisa apenas conhecer e saber um pouco do conceito para a tua prova. Perfeito? Pessoal, muito obrigado por essa aula. Tamo junto e eu te vejo daqui a pouco, na próxima aula. Bora que tem ainda muita aula legal para vir, pessoal. Tamo junto.